Deu? Tá enquadrado certinho? Fala galera, tudo beleza? Eu percebi que nos vídeos anteriores eu estava falando bastante sobre a TopTal e que existem outras alternativas para a TopTal. Então, antes de eu começar a falar sobre a minha jornada para chegar aqui nos Estados Unidos, eu só queria fechar um pouco esse tópico sobre o trabalho remoto e falar um pouquinho sobre essas alternativas. Se por acaso você tentou o processo da TopTal e não conseguiu passar, ou se de repente você não gosta da TopTal, não quer trabalhar através deles, não se preocupe, nem tudo está perdido. Antes de começar a falar sobre essas opções, eu só queria deixar uma observação. Eu não cheguei a me cadastrar em nenhuma dessas plataformas, eu não trabalhei através de nenhuma delas, mas eu conheço pessoas que se cadastraram, que passaram por processos, que trabalharam em alguns jobs. Então, só para deixar claro que, de repente, o que eu falar aqui pode ser que já tenha mudado um pouquinho, porque eu consegui essas informações através de pesquisa, no site, conversando com outras pessoas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas opções. A primeira que eu gostaria de falar, que é uma opção já bastante conhecida até por várias pessoas no Brasil, se chama BytesDev. Essa é uma empresa que tem presença tanto no Brasil quanto na Argentina. Então vamos falar um pouquinho sobre o processo da BytesDev. Primeiro, quando você se inscreve, você vai ter uma entrevista em português para falar um pouquinho sobre o seu currículo e tudo mais. Depois você passa por uma entrevista em inglês, só para ter certeza que você tem domínio da língua, que você vai conseguir conversar com os clientes. E depois você passa por algumas provas mais técnicas de programação e tudo mais, que pelo que eu tenho conhecimento são um pouco mais fáceis do que as da TopTal, por exemplo. Então acaba sendo um processo um pouquinho mais fácil de passar. Mas novamente, bom, se você quiser tentar, ver como funciona. Se por acaso não for exatamente como eu estou falando, por favor, não me culpe. O processo para conseguir um job na BytesDev é um pouco diferente do processo da TopTal. Em vez de eles terem um quadro de jobs que você consegue se aplicar, explicar por que você funcionaria bem para aquele job ou não, você fica numa lista dos recrutadores. Geralmente os recrutadores vão vir conversar com você, vão oferecer para você passar por uma série de entrevistas a mais. Cada vez que existe um job que eles acham que você se encaixaria bem, você vai ter uma entrevista com o RH da BytesDev, e se depois tudo der certo, você então finalmente vai ter uma entrevista com o próprio cliente. Aí essa entrevista com o cliente vai depender do próprio cliente. Se vai ser mais técnica, menos técnica, se você vai ter que fazer mais provas ou não. Geralmente, em comparação, os salários oferecidos pela BytesDev não são tão altos quanto os que você pode conseguir através da TopTal, mas se você está buscando trabalhar remotamente, você está buscando ganhar em dólar para conseguir aquele extra por causa da conversão, com certeza vale a pena, porque não é que eles têm salários baixos nem nada, só que geralmente em comparação pode não chegar no mesmo valor. Mas tudo depende, tudo vai depender do cliente que você trabalharia através da BytesDev versus o cliente que você trabalharia através da TopTal. Tudo é relativo nesse ponto. Geralmente, terminando um contrato, eles tentam encaixar você o mais rápido possível em outro job. Porque quando eles veem que você trabalhou para um cliente, que foi tudo certo, está tudo bem, eles não querem que você pare de trabalhar através deles. Então os recrutadores estão lá trabalhando constantemente para tentar manter você ocupado, que é uma coisa boa, né? Outra opção, se você quer trabalhar remotamente, seriam vários sites que existem online que não são necessariamente plataformas onde você vai passar por uma série de testes e tudo mais, onde você tem um quadro ou tem recrutadores, mas que são basicamente sites com listas de jobs que você pode simplesmente se aplicar, que funciona da seguinte forma: a empresa coloca lá um job e você, se achar interessante, se aplica a vaga. Se eles acharem interessante a sua aplicação, eles podem entrar em contato, e a partir desse momento o processo vai ser diferente para cada empresa que você se aplicou. Às vezes, para conseguir se aplicar pode ser um pouquinho mais chato, porque você pode construir o seu próprio currículo bem construído, e muitos desses sites vão aceitar que você simplesmente mande esse currículo, mas algum deles vão exigir que você preencha algum formulário no próprio site deles, o que pode se tornar um pouco cansativo, um pouco repetitivo, se você tiver que cadastrar várias vezes as mesmas informações. Então, alguns sites que eu gostaria de citar aqui são We Work Remotely, Remote OK, Stack Overflow. A maioria dos desenvolvedores conhece Stack Overflow, não é mesmo? Mas eles têm toda a parte de jobs. Inclusive, alguns dos jobs lá têm oferta de relocação. Então, se você por acaso tem a intenção de morar em outro país,
não necessariamente nos Estados Unidos, mas de repente no Canadá, na Europa, com certeza é um bom lugar para ficar de olho, porque tem alguns jobs realmente que oferecem. Não tenho certeza se eles vão querer que você trabalhe um pouco remoto para conhecer você e depois eles poderiam patrocinar um visto. Não sei exatamente como funciona, mas eu tenho certeza que existe a possibilidade. Outros dois sites são um chamado Torre e Glassdoor também. Glassdoor é um site que muita gente conhece porque você consegue postar o seu salário anonimamente. Dessa forma, pessoas que estão querendo trabalhar às vezes numa empresa podem dar uma verificada, como é que são os salários, se vale a pena ou se não vale a pena. Mas eles também têm essa parte de jobs que acaba funcionando parecido com os outros sites que eu comentei. Então essas empresas que você conseguir se aplicar nesses sites mencionados, geralmente vão pagar você aproximadamente o que eles pagam para um americano, um canadense ou um europeu, ou um pouquinho menos na verdade. Eles vão pagar parecido com isso, mas um pouquinho menos. Então uma forma de você saber quanto uma empresa poderia pagar você é dar uma olhadinha no Glassdoor, que geralmente pelo menos você encontra alguma amostragem de salários e pensar, bom, então eu acho que eu poderia oferecer para ganhar um pouquinho menos do que essa média que eu estou vendo aqui. E aí você pode também pensar se vale a pena ou não vale para você, fazendo a conta ali da conversão e tudo mais, dependendo em qual moeda você tá ganhando. Por último, um que eu gostaria de mencionar é um site chamado Crossover for Work. Eles também têm, teoricamente, um processo bem difícil de passar. Eu não tenho certeza como ele funciona, mas eu conheço uma pessoa que se aplicou e depois de ter passado por algumas etapas do processo, ele descobriu que eles sempre querem que os desenvolvedores instalem aquele tipo de software que controla você, seja digitar alguma coisa, mexer no mouse, tirar print da sua tela, tirar foto de você. Então, como eu comentei no meu vídeo anterior, eu particularmente não recomendo fazer isso. Eu não acho que é uma boa, mas eu também não tenho certeza se eles ainda estão praticando isso, então se por acaso você tiver curiosidade, entra lá no site deles, de repente tenta passar pelo processo e ver se isso realmente ainda está acontecendo ou não, de repente não está mais. Tudo leva a crer que eles pagam bons salários, que através da plataforma deles você consegue um bom salário. Então fica aí a dica, né? Se de repente você tentou os outros, não conseguiu, acha que está sem opção, dá uma olhadinha. Mas se eles realmente estiverem forçando você a usar esse tipo de software, pense bem. No geral, acho que não vale a pena. Então é isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Um vídeo um pouco mais curtinho, mas eu só queria dar um pouco de esperança para quem de repente acha que a TopTal não dá certo, ou que tentou e não conseguiu. Saiba que existem várias opções. Eu conheço pessoas que se aplicaram em jobs em todos esses sites e eles foram chamados para entrevistas e tudo mais. Chegaram ao ponto de receber uma oferta. Muitas vezes a oferta acabou não valendo a pena para eles, então eles tomaram outro caminho. Mas com certeza são opções viáveis, são opções que funcionam. Então se você curtiu esse vídeo, por favor deixa um like aí, se inscreve no canal que tem muito mais por vir. Como eu falei, eu quero comentar sobre a minha jornada para vir aqui para os Estados Unidos, como está sendo a minha vida aqui. Então eu tenho bastante assunto para falar ainda. Se por acaso você tiver dúvidas, sugestões, opiniões sobre trabalho remoto ou sobre qualquer coisa que eu falei, deixa aí um comentário. Se eu falei alguma coisa errada também deixa um comentário que eu vou tentar o mais rápido possível corrigir. Então é isso. Valeu!